Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como recriar o logo que aparece na abertura do seriado Stranger Things. É um seriado muito legal do Netflix, se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. Já terminou a primeira temporada, mas todos os episódios são muito interessantes e são acho que 8 episódios e vale muito a pena assistir, são muito legais. Para começar, o que a gente vai fazer criar um novo documento. Para criar um novo documento, eu vou clicar em arquivo, novo, e aí eu vou definir o tamanho do meu documento. Vou dar um nome aqui para o meu documento, vou dar um nome de Stranger Things mesmo. Vou escolher aqui o tamanho, aqui em pré-definição eu deixei web, e aí em tamanho eu escolhi o maior tamanho que tinha disponível para mim, que era 1600 por 1200. Vou dar OK, e aí eu já estou com o meu documento aberto. A próxima etapa que eu vou fazer aqui é mudar esse documento de branco para preto. Para fazer isso aqui eu só vou pressionar Ctrl I, então já deixei meu documento em preto. E aí o que eu vou fazer agora é selecionar a ferramenta de texto horizontal para escrever a primeira palavra, que é Stranger. Para escrever a palavra que aparece no logo do seriado, a fonte mais próxima que eu encontrei foi a ITC Benguiat STD. Não é uma fonte fácil de encontrar na internet, por isso eu estou disponibilizando para vocês aí na descrição do vídeo, de forma gratuita. Basta vocês clicarem aí para fazer o download. Tem aquela telinha do Edfly, mas acho que vocês sabem como que funciona. Tem uma contagem regressiva no canto superior direito da tela, é só esperar aquela contagem terminar, depois clica em Skip Add, e aí vocês vão para a página aqui para fazer o download. Bom, eu estou com a fonte selecionada, com a ferramenta selecionada, eu vou clicar aqui e vou escrever em caixa alta aqui, vou deixar o Caps Lock pressionado. Vou escrever a primeira palavra, que é Stranger, e aí vou pressionar Ctrl Enter para finalizar a transformação aqui, a edição da palavra. Vou pressionar Ctrl A e vou selecionar a ferramenta Mover. Aqui na barra de opções da ferramenta, eu vou clicar aqui na opção para centralizar horizontalmente. Vou pressionar Ctrl D para desabilitar a seleção. E vou pressionar Ctrl T para abrir a caixa de transformação livre. E aí eu vou deixar o Alt e o Shift pressionados. E vou arrastar aqui para aumentar minha palavra. Vou pressionar Enter para finalizar a transformação. E aí agora a gente vai trabalhar o S e o R. Para quem conhece o logo já sabe que o S e o R eles são maiores que o restante da palavra. Então a gente vai selecionar novamente a ferramenta de texto horizontal. A gente vai selecionar aqui a primeira letra, que é o S. E aí a gente vai clicar aqui nesse ícone para abrir o painel de parágrafo e caractere. Aí aqui no painel de parágrafo e caractere, a gente vai utilizar esse recurso aqui, que ele permite que eu desloque a minha fonte. Então eu desloquei aqui para menos 94,82 pontos. E aí eu vou compensar isso aumentando a letra para a gente deixar ela alinhada aqui na parte superior. E para aumentar a minha fonte, eu utilizo essa opção aqui. Como vocês viram, só deixei o mouse em cima do nome do recurso. E aí ele já muda para um ícone de uma mãozinha com uma setinha. Se eu deixar o mouse aqui, clicar e arrastar, eu consigo alterar aqui o valor só arrastando meu mouse, eu não preciso escrever nada. Fiz isso aqui com a letra S, agora eu tenho que fazer a mesma coisa com a letra R. Então, como eu quero aplicar o mesmo valor na letra R, eu vou selecionar aqui o valor do deslocamento, vou pressionar Ctrl C, e aqui o valor do tamanho da fonte ficou em 266,33 pontos. Então eu vou selecionar aqui a letra R, cliquei duas vezes aqui para selecionar o valor, pressionei Ctrl V, então eu já tenho o mesmo deslocamento da letra S. Aí eu vou selecionar aqui o valor do tamanho da fonte, e vou digitar 266,33 pontos, vou dar Enter. Então agora eu já tenho o mesmo tamanho e o mesmo deslocamento das letras que estão nas pontas aí da palavra Stranger. Vou clicar aqui na ferramenta Mover. E aí, como a palavra ela perdeu o alinhamento, vou repetir aquele processo no Ctrl A. Estou com a seleção ferramenta selecionada. Vou clicar aqui no ícone para centralizar horizontalmente. Centralizei aqui. Vou pressionar Ctrl D para retirar
a visibilidade da seleção, fechar esse painel, a gente não vai mais utilizar, e vou abrir o painel de camadas. Se o ícone do painel de camadas estiver aqui, só vocês entrarem aqui na janela, camadas, e aí vocês ativam o painel. Bom, eu tô com a camada aqui da palavra Stranger selecionada. Agora eu vou aplicar alguns efeitos, vou clicar aqui no ícone de adicionar estilo de camada. E aí a gente vai adicionar alguns estilos. Vou começar pelo brilho externo. Aqui no brilho externo eu vou clicar aqui na amostra de cor. E aí vou baixar aqui para a gente ver os tons de vermelho. Se suas cores não tiverem dessa maneira, basta vocês marcarem essa opção aqui, somente cores da web. Essa opção aqui ela limita um pouco a variação de cores, mas ela é mais fácil para eu mostrar para vocês aqui no tutorial. Então eu prefiro utilizar essa maneira para mostrar para vocês. Tanto para vocês se basearem aqui dentro do seletor de cores, quanto aqui no valor de hexadecimal também, que é um valor bem exato aí da cor que eu estou utilizando. Bom, eu escolhi esse tom aqui de vermelho. Para mim isso aqui está legal, vou dar OK. E aí eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu brilho externo. Vou aumentar também um pouco do ruído. O ruído pode ser que vocês não estejam vendo aí pela tela, mas depois eu vou dar um zoom e vocês vão ver que tem um efeito aqui dentro do documento. Bom, aqui dentro do painel de estilos de camada, a gente não precisa sair dele para aplicar outros estilos. Basta a gente clicar em cima da palavra que a gente do estilo que a gente quer aplicar. Vou clicar aqui em traçado. Vou mostrar outra coisa aqui para vocês antes. Como vocês estão vendo, todas as opções elas possuem uma caixinha do lado. Se você clicar na caixinha, você ativa o efeito, mas você não entra no efeito para você estilizar ele. Por exemplo, eu estou com o brilho externo aqui selecionado e aqui eu tenho todas as opções que eu posso modificar. Se eu clicar só na caixinha do traçado, eu adicionei o traçado, mas eu não tenho aqui as opções. Então o ideal é que vocês cliquem em cima do nome. Quando vocês clicarem em cima do nome, vocês entram na opção e vocês podem alterar o que vocês quiserem. Bom, a gente entrou em traçado. Eu vou deixar a posição como externa, porque eu quero o traçado na parte externa. Vou clicar aqui na cor. E aí eu vou escolher o mesmo tom de cor que eu escolhi para o brilho. Cliquei aqui, vou dar OK. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Para mim esse tamanho aqui já está legal. Agora que eu vou escolher a sobreposição de cor. Cliquei aqui, vou alterar a cor. Vou escolher preto. E vou dar OK. Agora o que eu vou fazer é duplicar essa camada. Vou pressionar Ctrl J para duplicar essa camada. Vou retirar a visibilidade do brilho externo. Eu vou fazer isso porque, como a camada está duplicada, como vocês estão vendo, o brilho externo ele fica muito exagerado se ele estiver duplicado. Então a gente não precisa nessa nossa cópia aqui. Eu vou deixar a tecla Command pressionada e vou clicar aqui no ícone para criar uma nova camada. Criar uma nova camada abaixo. E aí eu vou clicar aqui na camada do texto duplicado e vou pressionar Ctrl E para mesclar essas duas camadas. E aí agora eu tenho uma camada independente do texto. Eu vou mudar aqui o modo de blend dessa camada para dividir. Como vocês viram, parece que ele acendeu aqui as bordas. E aí agora com a tecla Alt pressionada, eu vou clicar aqui no ícone para adicionar uma máscara na camada. Agora, como vocês viram, apagou o texto. O que eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu adicionei uma máscara e, como vocês estão vendo, essa máscara está em preto. Essa máscara está em preto porque eu cliquei em cima do ícone de adicionar máscara de camada com a tecla Alt pressionada. E a máscara em preto ela esconde tudo que a camada possui. Então a gente escondeu aquele efeito. Agora eu só vou revelar aquele efeito em alguns pontos que eu quero. Para fazer isso eu vou selecionar a ferramenta pincel. Vou deixar minha cor de primeiro plano em branco. Vou selecionar um pincel aqui que tem uma borda suave e que tem um tamanho legal. Esse aqui está com um tamanho bacana. Vou diminuir um pouquinho a opacidade dele. Vou deixar aqui em 60. E aí eu vou dar alguns cliques aqui em alguns pontos.
Se vocês quiserem deixar uma parte mais brilhante, vocês podem dar mais de um clique. O legal disso é que vocês conseguem controlar onde o efeito é mais forte, onde o efeito é mais suave. Fazendo isso aqui, a gente já terminou a primeira parte. Agora a gente vai escrever a segunda palavra, que vem logo abaixo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar Ctrl J, eu cliquei aqui na camada da primeira palavra, eu vou pressionar Ctrl J para duplicar. Vou passar ela aqui para baixo. Vou clicar aqui na ferramenta Mover. Vou deixar o Shift pressionado e vou arrastar. Vou selecionar aqui a ferramenta de texto horizontal. E vou tirar essas duas letras aqui, porque elas não me interessam. Eu vou selecionar aqui a primeira letra. Vou clicar novamente aqui no ícone do parágrafo e caractere, do painel de parágrafo e caractere. E aí eu só vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui. Para mim que já está legal. E aí agora a gente escreve a segunda palavra. A gente vai selecionar a ferramenta Mover. Vou deixar o Shift pressionado. Vou subir ela aqui um pouquinho para encaixar ela aqui. Agora o que a gente precisa fazer é repetir o mesmo processo que a gente fez aqui em cima. Então eu já estou aqui com a minha camada. Vou pressionar Ctrl J para duplicar essa camada. Vou clicar aqui no ícone onde eu tenho os meus estilos aplicados e vou retirar aqui o brilho externo para não ficar daquele jeito exagerado. Vou deixar a tecla Command pressionada e vou clicar aqui no ícone para criar uma nova camada. Aí o Photoshop cria uma camada abaixo da camada que estiver selecionada. Eu clico aqui na camada da palavra e vou pressionar Ctrl E para mesclar as duas camadas. Feito isso aqui, eu vou mudar o modo de blend. Vou deixar em dividir. Vou deixar a tecla Alt pressionada e eu vou clicar aqui no ícone para adicionar uma máscara de camada. E aí novamente a gente seleciona a ferramenta Pincel. E aí a gente começa a adicionar alguns pontos de brilho aqui na palavra. Bom, aqui para mim já está bom. Para finalizar, o que a gente vai fazer agora é selecionar a ferramenta Retângulo. Aqui na ferramenta Retângulo é legal a gente dar uma olhada aqui na barra de opções da ferramenta. Eu deixei aqui a ferramenta com a opção Forma selecionada. O preenchimento está em preto. O traçado, eu vou clicar aqui. E aí eu vou clicar aqui no seletor de cores e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Escolho aqui o vermelho, dá OK. Tá com 3 pontos, eu acho que esse tamanho aqui tá legal. A gente vê aqui como que vai ficar. E aí eu vou criar aqui um retângulo aqui em cima. Ele ficou um pouquinho mais fino do que a palavra. Então a gente pode aumentar um pouquinho isso aqui. Aqui já está legal. 6.8. Eu vou selecionar a ferramenta Mover aqui. Vou deixar o Shift pressionado. Vou descer um pouquinho mais. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai copiar esses estilos aqui para o retângulo. Para fazer isso aqui a gente vai deixar o Alt pressionado. Vai clicar aqui em cima da palavra Efeitos. E vai arrastar. Pronto, a gente já tem todos os efeitos aplicados aqui, mas como o traçado está duplicado, ele ficou bem grosso, então a gente vai tirar o traçado. O brilho externo também está muito exagerado. Vou clicar 2 vezes aqui em cima da palavra do brilho externo. E aí a gente pode dar uma maneirada nele, diminuir um pouquinho. Outra coisa que a gente vai adicionar aqui no retângulo que a gente criou é um brilho interno, que talvez seja até legal a gente adicionar nas palavras também. Então eu vou descer aqui, vou escolher os tons de vermelho, vou escolher a mesma cor que eu utilizei antes, vou dar OK. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Só que aí, para que ele apareça, eu vou ter que tirar a sobreposição de cor. Então eu vou tirar aqui.
aumentar um pouquinho o ruído também. E vou dar OK. Agora o que eu vou fazer é duplicar essa camada do retângulo. Vou pressionar Ctrl J. Vou pressionar Ctrl T para abrir a caixa de transformação livre. Vou deixar o Shift pressionado, vou descer até aqui o topo das letras da segunda palavra. Vou deixar o Shift novamente pressionado, vou clicar aqui e vou arrastar para o lado. Por que eu deixei o Shift pressionado? Porque ele garante que eu ande sempre em linha reta dentro do Photoshop. Como esse retângulo aqui ele é menor ainda do que aquele lá, é legal a gente fazer alguns pequenos ajustes aí nesse retângulo. Vou pressionar Enter para finalizar a transformação. O brilho externo ficou bem exagerado aqui. Então a gente clica aqui na opção do brilho externo 2 vezes. Diminui ele um pouquinho. Só para condizer com o tamanho dele. Dá OK. Então agora a gente pressiona Ctrl J para duplicar essa layer novamente, essa camada novamente. Seleciona a ferramenta mover, deixa o Shift pressionado e arrasta para o outro lado. Bom, e no final o seu logo estará como esse que você está vendo aqui na tela. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. A gente tem tutorial toda segunda, quarta e sexta aqui no canal do Tutoriais Photoshop. Na segunda eu explico sobre uma ferramenta do Photoshop. Na quarta eu mostro para vocês uma dica de download. E na sexta é sempre um tutorial que eu acho interessante, o que vocês pedem aí para mim. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se cadastrou no canal, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar. E se você já está cadastrado e gostou desse tutorial, dá um joinha aí pra gente para dar uma força ou compartilha nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima, galera.